começando o Educa Ciências Podcast, porque quando falamos de educação, tudo pode. Oi, meu nome é Rafaela Monteiro e você está ouvindo o Educa Ciências Podcast. Esse podcast é uma produção realizada pelo projeto de extensão Educa Ciências, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. O podcast é um programa de entrevistas que será publicado a cada 15 dias, sempre trazendo um professor especialista da Faculdade de Ciências para discutir os temas mais relevantes sobre educação. Em colaboração com os professores, teremos outros convidados e comentaristas para enriquecer nossas conversas quinzenais. Caro ouvinte, antes de continuarmos, um aviso. Esse episódio não foi gravado no estúdio do Jornal da Cidade, mas sim de maneira remota. Por isso, você pode notar algum ruído de fundo durante o programa. Agora, sem mais delongas, podemos continuar com a programação normal. No episódio de hoje, contaremos com a presença do professor Rubens de Figueiredo Camargo, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, e da doutora Flávia Maria Darcy Marquitti, pós-doutora pela Unicamp e pesquisadora associada ao Observatório do Covid-19 no Brasil. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, Flávia e professor Rubens. Sejam muito bem-vindos ao Educa Ciências. Olá, Rafaela. Olá, ouvintes. Agradeço imensamente a oportunidade de estar falando aqui para o Educa Ciências e também a presença da Flávia, que é uma profissional extremamente qualificada e que engrandece muito essa entrevista. Olá, Rafaela. Olá, Rubens. É um prazer estar aqui no Educa Ciências e falar com vocês sobre temas tão importantes. Muito obrigada pelo convite. Para iniciar o nosso bate-papo, professor Rubens, a matemática ela sempre foi uma das matérias que mais necessita de atenção no ensino por conta da dificuldade dos alunos. Como, na sua opinião, essa aprendizagem poderia melhorar? Einstein costumava dizer que a função primordial do professor era despertar no aluno o prazer por aprender. E, nesse sentido, eu acho que a gente tem pecado muito. Seja na formação de professores, e aí é uma questão muito ampla, porque acabam sobrando na profissão somente os ultravocacionados e meio que heróis, porque uma pessoa com boas capacidades, em geral, se for para outro setor que não o da educação, vai acabar ganhando um pouco mais. E, bom, mas voltando à questão, eu acho que a gente tem pecado nisso. Então, um problema, sem dúvida, está na formação. E o outro problema também está na falta no conteúdo muito engessado na forma que é. Então, já tem um conteúdo pré-determinado que a gente vai fazer nas disciplinas e tudo mais. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia pode nos ajudar a atribuir um pouco mais de interdisciplinariedade aos conteúdos, mostrar a importância da matemática para entender os termos que são ditos, de R0, achatar a curva, ou até mesmo as coisas mais simples, de entender as estatísticas de mortos e coisas desse tipo. Então, eu acho que, diante da pandemia, a gente tem uma boa oportunidade para melhorar essa questão e tornar o aprendizado um pouco mais prazeroso. O Marcelo Viana, um dos maiores matemáticos aí da história do Brasil, ele deu uma palestra semana passada para a Unesp e ele estava dizendo exatamente isso, que a gente peca em algum momento. Quando você pega as estatísticas de pessoas, de crianças que gostam da matemática, esse percentual de crianças que gostam muito da matemática vai diminuindo com o passar do tempo. Então, em alguma instância, nós estamos matando o desejo. E eu acho que atribuir significado, a gente pode caminhar nesse sentido. O Einstein também dizia que o dom supremo da natureza era a alegria de ver e entender. E eu acho que a matemática, principalmente agora, de novo, com essa questão da pandemia, quando a gente tem um conteúdo que a gente consegue entender um pouco mais, ampliar o nosso entendimento, essa sensação é muito prazerosa. Eu acho que a gente pode se focar nisso como uma tentativa de aprimorar mesmo a qualidade do ensino. Professor, ainda sobre educação. No cenário atual da pandemia, quais são os efeitos que a quarentena está provocando no ensino da educação básica? Quais têm sido os desafios que a educação está sofrendo por conta da distância? E você está percebendo falta de adesão e atenção dos alunos nesse momento? Quais estão sendo as dificuldades? Excelente pergunta. Eu tenho 2 filhos gêmeos de 6 anos e
Nas aulinhas online deles, eu percebo o quão difícil é a vida do professor dessas séries iniciais, porque eu, quando estou dando aula aqui na Unesp, eu falo para meus alunos, olha, façam isso, façam aquilo outro, abram a câmera, a gente conversa, passam desses de exercício, eles respondem. Em alguma instância, alguns alunos até dizem que o aprendizado tem sido um pouco mais profundo, não presencial, do que presencial, porque eles conseguem pausar as aulas, prestar mais atenção e tudo mais. Mas isso está pressupondo um aluno com esse grau de amadurecimento. Nas aulinhas do Dani e da Bia, que são meus filhos, é, a professora conta um conteúdo e fala: alguém tem alguma dúvida? Aí abre o microfone e vem as crianças. Tia, o meu gato fez xixi na sala. Ô tia, eu posso ir ao banheiro? Tia, eu comi no almoço não sei o que lá. E assim vai. Então eu falo assim, eu não teria saúde, acho que, para ser professor dessa série. Então, as dificuldades do ensino são enormes. E os efeitos, ainda por cima, ainda estão em aberto, porque a gente ainda não sabe exatamente o que vai ser, quais vão ser as carências que essas crianças vão ter emocionais e afetivas. E, de novo, a pandemia vai mostrar a sua faceta interdisciplinar, porque vai ser muito difícil analisar essas questões, as carências da matemática, sem analisar um contexto psicológico, emocional, sem analisar questões de saúde, o quanto que essas questões interferem diretamente. Mas ainda são questões em aberto. Mas o que eu digo é que, sem dúvida nenhuma, para séries iniciais, o prejuízo é bem maior do que para os nossos alunos de nível superior, por exemplo. Não sei qual a vivência da Flávia nesse sentido. Eu não tenho vivência com estudantes tão pequenos durante a quarentena, mas uma coisa que talvez seja legal de relatar é que os alunos mais tímidos, eles têm tido mais facilidade com a aula online do que com a aula presencial. Isso é um ponto importante. A timidez, ela pode atrapalhar, sim, a educação. E outro fator importante é que os alunos interessados, eles têm buscado cursos e até mesmo pessoas interessadas que não estão numa universidade, elas têm procurado cursos online e isso tem espalhado ainda mais o conhecimento ao redor do mundo. Então, você está no Brasil, você pode assistir uma aula de uma universidade do exterior, de universidades muito grandes. Esses cursos muitos deles têm ficado disponíveis nos sites das universidades, e isso é muito legal. Esse acesso à educação, se a pessoa tem interesse, ele é muito interessante, é muito importante também. Então, é uma democratização do ensino também, se a gente for pensar por esse lado, e eu acho que no futuro, talvez algumas disciplinas continuem assim, ou continuem parcialmente assim, e isso provavelmente aconteceria em algum momento. Nós estamos no mundo digital já há algum tempo, né? Então, eu acho que nós tivemos que nos adaptar muito rápido, e no começo foi bastante difícil. Eu acho que agora a gente já sabe lidar melhor com os aplicativos que a gente precisa usar para dar aula, a gente já sabe quais tipos de aula funcionam, quais não funcionam, então nós vamos aprimorar. Eu acho que a partir de agora nós estamos começando a aprimorar esse tipo de ensino, e eventualmente nós vamos ter cursos que serão mistos entre online e presencial. E esse é um passo importante também. Não é só ruim o ensino digital, o ensino online. Tem coisas boas também, e eu acho que a democratização do ensino, ou o acesso para pessoas que estão fora, ou para pessoas que não conseguem ir para uma universidade, isso é muito importante. Essas dificuldades no ensino à distância trazem mais à tona e enfatizam ainda mais o nosso desespero em estarmos vacinados logo mais, né? E pensando nesse sentido, Flávia, você poderia explicar para o nosso ouvinte como é que se calcula a porcentagem da população que deve ser imunizada por meio da vacinação, para que a população fique protegida como um todo e esse problema que a gente chama de pandemia vá embora? Você poderia explicar isso para a gente? Bom, vamos lá, Rafaela. É uma pergunta que muitas pessoas têm feito, na verdade, porque acho que logo no início da pandemia, vários termos de epidemiologia e de modelagem matemática vieram à tona, porque são
coisas muito importantes de se calcular e de se saber para controlar uma epidemia. Então, a matemática, no fim das contas, a estatística, junto com a biologia, também junto com a medicina, são disciplinas ou áreas muito importantes para se controlar uma epidemia. Bom, tudo depende a porcentagem que a gente vai vacinar de uma população, ela depende de um número que a gente chama número básico de reprodução. Ele também é chamado de R0, acho que muitas pessoas conhecem esse número como R0, que é representado por um R maiúsculo e um 0 subscrito. Então, esse número reprodutivo básico, ele informa para a gente o quanto uma doença, qual é o potencial de uma doença se espalhar quando toda a população ali está susceptível a essa doença. Então, vamos imaginar que um indivíduo, que a gente vai chamar de primário, ele se infectou e você quer saber quantos indivíduos, em média, ele vai infectar, que são os indivíduos secundários. Então, esse número de indivíduos, em média, que ele vai infectar depois, os secundários, é chamado de número reprodutivo básico. Então, se eu me infecto primariamente, e o número reprodutivo básico de uma certa doença é 5, eu devo espalhar, em média, essa doença para outras 5 pessoas. Note que é um número em média, porque nem todo mundo vai ter tantos contatos necessários para se espalhar a doença, ou contatos tão próximos para se espalhar uma doença. Então, esse número reprodutivo básico, se ele for um número baixinho, se a doença não tem um potencial de se espalhar muito, a porcentagem da população que precisa ser vacinada é uma porcentagem menor, porque é uma doença que naturalmente ela não se espalha tanto. Agora, se o número reprodutivo ele é maior, por exemplo, para a Covid-19, para o SARS-CoV-2, que é o agente infeccioso, esse número está entre 2,5 e 3,5. Então, para números maiores que 1 em geral, você precisa imunizar uma certa porcentagem da população grande para que, então, essa doença não se espalhe. No caso de SARS-CoV-2, isso vai em torno de 60%, 70%, eventualmente até 80%, dependendo, então, dos comportamentos da população, como ela se contacta, quais são as condições em que essa população vive, e isso é muito importante de se calcular. Então, é um número importante, ele é calculado através de modelos matemáticos, e entram aí também os comportamentos da população, e também o potencial da vacina de proteger esses indivíduos. Mas notem que quando nós falamos sobre prevenir, então, esse espalhamento da doença, nós precisamos vacinar uma certa porcentagem da população para que a doença não se espalhe mais. Quando nós falamos isso, nós estamos pensando, em geral, numa vacina que protege contra a infecção, ou pelo menos proteja contra o espalhamento de uma certa infecção. Algumas vacinas que nós temos atualmente para a Covid-19, elas não necessariamente estão prevenindo a infecção ou prevenindo o espalhamento da doença. Atualmente, nós só sabemos da Pfizer, que oferece uma grande proteção contra o espalhamento da doença também. Ela protege o indivíduo e protege esse indivíduo de passar para outras pessoas. As outras vacinas ainda estão em estudo, por isso que é muito importante ainda que vacinadas as pessoas continuem se protegendo, porque, pelo menos no Brasil, o número de infecções atual é muito alto, ainda que esteja sob controle, e elas se protegendo, elas continuando com o uso da máscara, continuando com o distanciamento e frequentando principalmente lugares bem ventilados, com isso você previne que essa pessoa, ainda que vacinada, se ela se infectar, ela não passe para uma outra pessoa. Provavelmente a pessoa vacinada vai ter sintomas leves, não vai ter grandes complicações, mas nós não queremos, nesse momento, que essa pessoa vacinada ela tenha muita liberdade, se sinta muito livre e acabe infectando outras pessoas. Nesse sentido, Flávia, você poderia explicar a diferença entre eficácia, efetividade e eficiência de vacinação, para que o nosso ouvinte entenda a diferença dessas palavras e tenha compreensão clara? Muito legal essa pergunta, Rafaela, é muito importante também.
Acho que todo mundo ouviu falar bastante sobre eficácia, eventualmente algumas pessoas ouviram falar sobre efetividade, mas ninguém está falando sobre eficiência. E acho que a eficiência vai ser o mais importante aqui para a gente discutir. Bom, a eficácia, acho que todo mundo ouviu falar assim que as vacinas começaram a sair, ela basicamente mede o risco que os vacinados têm em relação ao risco que os não vacinados, no caso, as pessoas que recebem um placebo, têm. Basicamente, então, a eficácia ela só é medida durante ensaios clínicos, porque você tem um grupo que é vacinado e tem um grupo que recebe o placebo, que é uma injeção, mas que não contém a proteção contra a doença. E, nesse sentido, você vai medir, então, a capacidade da vacinação de reduzir o desfecho desejado. Por exemplo, reduzir o número de casos, reduzir o número de doenças, reduzir o número de casos graves, reduzir até a transmissão. Então, sempre comparando aí o grupo dos vacinados em relação ao grupo que recebeu o placebo. Então, somente feita também, aí de novo, em ensaios clínicos, que são aquelas fases 1, 2, 3, 4 dos estudos de vacinas. A efetividade, por outro lado, né, ela é basicamente a mesma medida da eficácia, só que no mundo real, no que a gente fala condições de campo. E, então, ela tem uma certa relação com a eficácia, você vai medir aí, então, o risco do vacinado em relação ao risco dos não vacinados. Agora, lembrando que não existe um grupo que recebe placebo, é um grupo que ainda não foi vacinado e um grupo de vacinado. E vai medir a mesma coisa, qual que é o risco que os vacinados têm em relação ao risco dos não vacinados. Só que aqui entra um outro fator, que são os fatores de campo, né? Que são os fatores que você não tem muito controle. Por exemplo, a conservação das vacinas, o erro da aplicação dessas vacinas. Então, esses fatores vão atrapalhar, eventualmente, um pouquinho a eficácia das vacinas. Mas, de novo, você vai comparar vacinados e não vacinados. Existe também a eficiência, que eu considero agora o fator mais importante, que a gente deveria estar medindo de alguma forma, que é basicamente a capacidade que se tem de organizar uma campanha de vacinação. Por exemplo, disponibilizar as vacinas, fazer propaganda para que as pessoas retornem para a segunda dose, no caso da SARS-CoV-2, a preparação dos profissionais de saúde e as condições, então, em que essa vacinação está ocorrendo. E eu acho que, atualmente, nós falhamos bastante na eficiência da vacinação. Nós temos vacinas eficazes, se medirmos a efetividade, ela está acontecendo, apesar da vacinação estar lenta, mas a nossa eficiência não está muito boa. As vacinas, elas não estão chegando com uma certa constância nos postos de saúde, então estamos falhando muito em negociar essas vacinas para que elas cheguem ao Brasil e eventualmente cheguem aos postos de saúde. Os profissionais de saúde são muito capacitados, nós temos profissionais de vacinação bastante capacitados, só que também não estamos fazendo propaganda, por exemplo, para as pessoas irem vacinar. Não existe uma campanha extensiva para as pessoas irem vacinar, para as pessoas retornarem para a segunda dose, o quão importante é essa segunda dose. Então, nós deveríamos estar muito preocupados com a eficiência da vacinação no Brasil. Flávia, Rubens, acredito que essa pergunta que irei fazer agora, ela pode ser direcionada para vocês dois. Vocês, enquanto membros e colaboradores da academia científica, vocês acreditam que, pelo fato da ciência se basear em hipóteses, pode dar deixa para o movimento antivacina e fortalecer o descrédito científico? A falta de crença da ciência pode usar como argumento a ciência se basear em hipóteses, não ser uma certeza absoluta? O que vocês pensam sobre isso? Olha, Rafaela, boa pergunta. Inclusive, isso tem sido palco de muitas discussões, mas a impressão pessoal que eu tenho, e note aqui é uma impressão pessoal, não é propriamente científico o que eu vou dizer, é que, de maneira geral, as pessoas acreditam no que elas querem acreditar.
Então, toda a comunidade científica, basicamente, em quase toda a sua totalidade, entende que a ação do homem acelera o aquecimento global. Mas basta que tenha um professor, um único professor da USP, dizendo que a ação do homem não interfere no aquecimento global, que pode destruir a Amazônia inteira, que não vai mudar nada no clima, coisas desse tipo, para que as pessoas que querem acreditar nisso sigam esse tipo de coisa. Então, eu lembro aqui de novo de uma frase do Jean de La Fontaine, que ele dizia que as pessoas creem com facilidade em tudo que desejam ou temem. Então, essas propostas assim que surgem muito de fim do mundo, de que está tudo errado, que existe uma grande conspiração para vacinar todo mundo e colocar um chip e vão controlar a sua vida, isso é uma coisa que as pessoas temem muito. Então, em alguma instância, elas têm facilidade de aceitar esse tipo de absurdo. E outro ponto também meio desagradável nesse sentido é que, em alguma instância, essas pessoas se baseiam no método científico exatamente para colocá-lo em xeque. Então, esse professor Marco Felício, ele era absolutamente equivocado nas colocações dele, mas o fato dele ter um lastro científico de professor da USP, isso dava uma certa credibilidade às pessoas que queriam embarcar nesse tipo de devaneio. Não sei se a Flávia tem mais coisas para acrescentar nesse sentido, falar um pouco mais sobre o pessoal dos movimentos anti-vacina. É verdade, Rubens. Eu fico bastante preocupada, na verdade, com pessoas que fazem uso da ciência para justificar algo que não é científico, ou usam palavras que parecem ser muito especializadas ou muito relacionadas com a ciência, ficam falando de estatísticas sem, de fato, ser algo científico e, na verdade, tentando usar a ciência para convencer de algo que não é científico. Sobre o movimento anti-vacinas, eu acho que é interessante a gente lembrar que ele não é um movimento muito forte no Brasil, mas para que ele não continue não sendo um movimento muito forte no Brasil e para até que esse movimento diminua no Brasil, acho que os esclarecimentos científicos, os esclarecimentos sobre a vacinação, a importância da vacinação, como ela age, como ela oferece proteção, essas coisas elas devem estar sempre acontecendo. E, ao mesmo tempo, voltando ao que a gente tinha falado antes, a gente precisa melhorar a nossa eficiência da vacinação, a gente precisa incentivar as pessoas a se vacinarem. Eu acho que o incentivo vem baseado em ciência. Você vai ter proteção, se você ficar doente, eventualmente, você não vai ficar muito grave. A proteção que a vacina oferece é muito maior do que qualquer risco que ela possa oferecer. Então, essas coisas são muito importantes de estarem acontecendo o tempo todo. E eu acho que é nesse sentido que nós devemos trabalhar, espalhar a ciência de forma que ela chegue na população de forma clara, que as pessoas entendam qual é a importância da vacinação, através realmente da própria ciência, e também investir sempre, sempre, sempre em campanhas de vacinação, em propagandas, em esclarecimentos. E eu acho que com isso nós conseguimos, apesar do movimento anti-vacina ser algo muito forte e que vem entrando no Brasil, ainda não é muito grande, mas vem entrando, se a gente combater logo nesse início, em que esses movimentos estão iniciando, nós conseguimos, então, combater com mais efetividade esse movimento, que, no fim das contas, é muito danoso para uma população em geral. Desde que começou a pandemia, né, em março, né, mais precisamente, de 2020, todos os jornais compartilham os gráficos, né, sobre a questão dos casos, a questão da curvatura, quando está diminuindo, quando está aumentando, essas previsões que a ciência faz, e isso levanta um questionamento, né? Essas informações seriam difíceis demais de se entender? Já complementando, né? A linguagem acadêmica e matemática, a linguagem científica e matemática a respeito da pandemia seria muito complicada de entender? E vocês acreditam que isso influenciaria no comportamento da população?
Por isso que acabamos ficando numa bola de neve de casos e aumento de casos demasiados. O que vocês pensam a respeito disso? Flávia e Rubens. Nossa, pergunta bastante ampla. Bom, dividindo a resposta então em etapas. Primeiramente, a parte do entendimento dos gráficos e dos conceitos, ela realmente não é trivial. E ela exatamente pode ser utilizada como uma ferramenta de ensino mesmo, de motivar os conteúdos que vão ser ensinados. Então, eu acho que é mandatório que tenha-se essa comunicação interdisciplinar, que as pessoas, quando forem apresentar para as crianças conceitos de estatística, utilizem a realidade e nada mais próximo e nada mais drástico na nossa vida do que a própria pandemia. Além disso, você mencionou as previsões da ciência. Essa é a parte que eu tenho sido mais cobrado de colegas e amigos. Por quê? Quando a gente está estudando um modelo matemático, a gente não está brincando de futurologia. A gente está, sim, simulando diferentes cenários. E esses cenários são baseados naquelas hipóteses falseáveis que eu mencionei na minha palestra, naquelas hipóteses falseáveis para tentar chegar ao entendimento do fenômeno que a gente está estudando. Então, de fato, quando a gente projeta, fala, olha, se nada for feito, vão ser contaminadas milhões de pessoas, o número de mortos deve passar de 500 mil ainda esse ano, coisas desse tipo. A gente não está brincando de futurologia. Eu não quero acertar a previsão do futuro. Eu estou simulando cenários exatamente para que eles possam nortear as tomadas de decisões públicas. Então, olha, conforme a Flávia disse anteriormente na explicação dela sobre as vacinas. Então, o cenário diz o seguinte: se a gente conseguir chegar nesse 70% que ela mencionou, de fato a gente tem um bom controle. Então, isso é o que o cenário está nos mostrando. Quer dizer que a gente deve buscar esse 70%. E, por outro lado, quando a gente disser que se nada for feito, se as medidas não melhorarem, tantos mortos vão chegar, a gente não quer acertar essa previsão, a gente não quer ver essa previsão acontecendo na prática e dizer, olha, tá vendo, não foi feito nada e a gente avisou. Esse não é o objetivo. De fato, um bom modelo matemático mais pessimista, ele tem a sua grande valia quando ele não se efetiva na prática, ou seja, quando ele é apresentado e as previsões que ele fazia eram tão drásticas que as tomadas de decisões públicas evitaram aquele cenário. Então, a gente não está aqui brincando de futurologia. E sim, há uma complexidade, a linguagem científica por muito tempo não esteve tão próxima do grande público, essa é uma falha que aconteceu, não apenas dos cientistas, porque essa não é a nossa função, a gente não é formado para isso. Eu não tive na minha graduação, no meu mestrado, no doutorado, uma matéria sobre comunicação científica, imagino que a Flávia também não. De fato, essa não é uma função somente nossa, mas é importante que a gente auxilie essa transposição. De fato, para entender um conceito importante da epidemia do ponto de vista matemático, eventualmente eu vou precisar falar de equações diferenciais, de sistemas de equações diferenciais, de equilíbrio estável, equilíbrio instável, coisas desse tipo. E esse tipo de conceito, eu falo muito bem com a Flávia, convenço muito bem os meus pares, mas de fato, na hora de transpor esse tipo de conceito para um grande público, há que se fazer um trabalho. A gente está aqui em projetos como esse do Educaciência, que é um projeto fantástico, que tenta aproximar a comunidade dos conteúdos científicos. Eu participo também, como segundo vice-presidente da Sociedade Brasileira de Matemática Aplicada e Computacional. Nela, eu atuo como presidente do Comitê de Divulgação, do Comitê Permanente de Comunicação, e lá a gente também se dedica a isso, a tentar mostrar, pelo menos para o grande público, o que a gente está fazendo. Embora não entre tanto no mérito dos métodos e dos termos e coisas desse tipo. Além disso, também participo do projeto Wikipédia na universidade, que tem esse objetivo também, de transformar esse universo que a gente tem de informação num universo de conhecimento. Então, sim, há uma complexidade, é um pouco difícil, mas essa, em princípio, também não é a nossa formação. Não sei se a Flávia é o que pensa. Flávia, você teve aí alguma coisa na sua formação sobre divulgação científica? Você aí no Comitê Covid fazendo um trabalho fantástico. Vocês têm tido essa comunicação com um público bem amplo. Como tem sido feito esse meio campo? Eu tenho essa curiosidade pessoal. E, mais uma vez, agradeço a sua presença aqui. Muito bom poder te ouvir. Eu não tive nenhuma disciplina durante a graduação a respeito de divulgação científica, e esses são cursos
que eu tenho observado que atualmente eles estão sendo mais oferecidos nas universidades e geralmente como disciplinas optativas, e os alunos têm despertado bastante interesse por esse tema. Então, acho que é uma evolução muito importante nos últimos anos, e acho que a epidemia tem deixado isso muito claro, de quão é importante você transportar as informações científicas para a população, de forma que essa população compreenda. Então, eu vou contar um pouquinho sobre a minha experiência no observatório. Eu faço parte do Observatório Covid-19-BR, que é um grupo de cientistas, a gente se juntou logo lá em março, para começar a discutir formas de gerar material com conteúdo científico e bastante primorosos, bastante rigorosos nas análises que nós fazíamos, para que então a gente oferecesse esse material, por exemplo, para jornalistas, deixasse esse material disponível para os jornalistas, então, fazerem a divulgação desse material, ou analisarem esse material com mais cuidado e, então, saber transportar essa informação para a população. Então, acho que isso é algo que eu tenho aprendido também. Então, para você também preparar um material e se comunicar com o jornalista, existe um esforço muito grande que nós, cientistas, também temos que fazer. Nós estamos acostumados com jargões, nós entendemos certas coisas bastante complicadas e que, às vezes, você arranjar uma tradução daquilo ou você explicar aquilo de forma didática, às vezes não é tão simples. Nós nos esforçamos, explicamos o melhor que nós pudemos, e aí um divulgador de ciência, ou até mesmo um jornalista, vai olhar aquela informação e vai falar assim, olha, eu acho que os pontos principais dessa informação, ou desses gráficos, ou disso que você está me falando, é isso, isso e isso. Então, a divulgação, ela, no fundo, ela passa por duas etapas. É o cientista comunicando a um divulgador, a um jornalista, e esse, por sua vez, comunicando à população de forma mais apropriada, porque são pessoas que têm ali a formação e sabem como fazer essa informação chegar de forma mais clara e mais objetiva à população. Eu acho que é algo que nós, cientistas, nós temos nos preocupado mais nos últimos anos em fazer a ciência chegar na população, não ficar tão distante da população, mas, ao mesmo tempo, eu acho que essa cobrança não deve ficar tanto em cima do cientista. O cientista tem muito trabalho a ser feito, principalmente agora durante essa epidemia no Brasil, é muito trabalho a ser feito, é um trabalho muito especializado. Quando esses cientistas contatam os divulgadores científicos, contatam os jornalistas, é aí que a informação começa a se espalhar. É muito estranho você ficar exigindo que um cientista esteja o tempo todo na mídia, o tempo todo no jornal, o tempo todo em todos os lugares. É claro que é muito importante dar uma cara para a ciência, né? Mostrar os cientistas para a população, que são pessoas, que são como você, e você pode ser como eles, é até um exemplo, mas exigir que esse trabalho tão minucioso de transportar a informação seja feita só pelo cientista, eu acho um exagero. Então, eu acho muito importante investir na formação dos divulgadores, na divulgação de jornalistas científicos, para que a gente tenha, então, a ciência chegando de forma mais apropriada para a população em geral. Como eu já havia falado sobre a questão dos gráficos, né? Como os modelos matemáticos, Rubens, poderiam nos ajudar a controlar a pandemia? Explica mais detalhadamente para o nosso ouvinte possa compreender. Você poderia fazer isso? Excelente, Rafaela. Bom, eu falei um pouco sobre isso na resposta anterior, mas retomando. Então, basicamente, um modelo matemático ele serve para um modelo a modelagem matemática, em alguma instância, poderia ser definida como a arte de descrever a realidade em termos de equações matemáticas. Newton falava que matemática era o alfabeto a partir do qual Deus escreveu o universo, e em alguma instância é isso que a gente está fazendo. A gente vai tentar observar um fenômeno, coletar informações sobre ele,
converter essas informações em linguagem matemática, e a partir desse entendimento na linguagem matemática, a gente vai propor uma solução no mundo real. É mais ou menos o que acontecia quando a gente estava nas séries iniciais, a gente tinha o problema do Pedro, e que tinha 2 amigos e 8 balas, e queria dividir as balas com ele e os seus amigos. Então a gente pegava esse problema de meninos e balas, convertia num ambiente matemático e devolvia a solução. Em alguma instância é isso, só que bem mais avançado. É verdade, Rubens. É mais ou menos como a história do Pedro, em Divide Balas. E eu acho que tem ficado cada vez mais claro, por exemplo, qual é a porcentagem da população, que foi até uma pergunta, né? Qual a porcentagem da população que deve ser vacinada? Isso é feito através de modelos matemáticos, em que nós estudamos a biologia, né, o espalhamento daquela doença numa população, medimos esse número básico de reprodução na população e então calculamos, através de um modelo matemático, qual que é a porcentagem da população que deve ser vacinada. Até mesmo, por exemplo, acompanhar o número de casos ao longo do tempo, como esse número de casos é maior ou menor, se ele está subindo, se ele está descendo, tudo isso vai nos ajudar, então, a entender que quando nós estamos com o número de casos aumentando, é óbvio que nós temos que tomar medidas para que esse número abaixe. Senão, nós sabemos, por causa do número reprodutivo básico, que aí 2,5, 3,5, essa doença só vai se espalhar. Eu espalho para 3 pessoas espalham para outras 3 pessoas, aí já são 9, essas 9 espalham para outras 3 pessoas, aí já são 27. Então, esse conhecimento que está por trás, em forma de gráficos, em forma de números, eles são muito importantes, são medidas que nós tomamos em populações, eles contêm erros, obviamente, nós precisamos de bastante estatística também para corrigir esses erros, para entender como essa epidemia está se comportando no nosso local, e olhando esses dados, nós conseguimos entender quais são as medidas que devem ser tomadas. E uma coisa que eu queria lembrar aqui é que, atualmente, nós estamos com um certo controle da epidemia, o número de casos não aumenta, mas também não está diminuindo. E o que nós temos, então, é um controle que está acontecendo num número muito alto de casos. Ainda que a matemática diga para a gente, ótimo, você tem um controle da epidemia, pode liberar tudo porque está controlado, não é bem assim que funciona. Uma coisa é você ter um controle da epidemia com 2, 3 casos novos por dia, em que você consegue acompanhar esses casos e consegue acompanhar os números de novos casos a partir desses casos. Você tem realmente o controle. Quando você tem mais de 2.000 casos por dia, quando você tem muitas mortes por dia, ainda que elas sejam o mesmo número hoje, amanhã, depois de amanhã, para você perder o controle é muito mais fácil, porque são muitas pessoas, aquilo não é fácil de ser acompanhado na população, então é importante que o controle da epidemia, como indicado pela matemática, ele ocorra também numa situação que realmente a população e o poder público podem realmente atuar. Levando em consideração o cenário atual da pandemia no Brasil e o momento econômico que estamos passando, como isso pode influenciar na produção do conhecimento científico na visão de vocês? Vocês conseguem ver um aumento do investimento da ciência por conta do papel crucial que ela está tendo no enfrentamento da pandemia? Ou vocês veem como uma possibilidade de cortes na ciência? Levando essa perspectiva política econômica, qual é a visão de vocês? Quais são as expectativas? Bom, Rafaela, me escondi até onde deu, mas acho que, infelizmente, para responder essa pergunta, não vai dar para passar sem falar um pouquinho de política. De fato, o protagonismo que a ciência tem é evidente. Então, não somente para a produção das vacinas, mas também para os modelos que prevêem como deve ser feita essa vacinação, como deve ser feita essa distribuição das vacinas, dos leitos hospitalares, dos equipamentos hospitalares necessários, cilindros de oxigênio, como deve ser essa produção, como deve ser essa distribuição. Então tem muita coisa. Quais são as diferentes mutações que o vírus está sofrendo? Então, de fato,
A ciência em todos os seus aspectos está sendo contemplada, seja na geografia para entender as dificuldades da posição, na história para entender os efeitos psicológicos e que a adesão da população, o que influencia, o que não influencia. Então, tem um monte de coisa que dá para estudar, psicologia, o papel da ciência está evidente, são todas as esferas. Infelizmente, há um projeto político de ataque à ciência, até mesmo com divulgação de notícias falsas, de procedimentos equivocados, como promover aglomerações, medicamentos que não funcionam. Então, todas essas questões influenciam muito. E a gente está falando do protagonismo da ciência, e é importante lembrar que ciência não se faz sem cientista. Então, a primeira coisa era não cortar as bolsas. Hoje em dia, quem já decide fazer mestrado e doutorado para viver de bolsa, em alguma instância já é um herói, porque o valor da bolsa é basicamente o mesmo que de quando eu fiz o meu mestrado em 2006. Quando eu terminei meu doutorado em 2009, o valor que é pago hoje na bolsa é basicamente o mesmo. Então, o poder de compra de alguém que faz mestrado e doutorado tem diminuído no decorrer dos anos. E, não obstante a isso, tem tido corte no número. Então, os programas de pós-graduação que antes tinham 8, 10 bolsas institucionais, hoje em dia estão operando com 2, 3. E você vai pegar um cientista em formação e deixá-lo já nessas situações, ganhando pouco, só estudando, trabalhando muito, já é muito, muito difícil. Mas, além disso, você tiver que colocar esse cara para trabalhar, para se sustentar e fazer ciência, a qualidade da ciência vai ser muito, 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 muito pior, muito menor. Eu sei que cientificamente eu só consegui o êxito que eu tive até agora porque eu tive dedicação exclusiva desde sempre. Então, na minha graduação eu já fazia monitoria, iniciação científica, então já ganhava alguma coisa para isso. No meu mestrado eu tive bolsa, no meu doutorado eu tive bolsa, e hoje em dia eu tenho devolvido isso para a sociedade com a minha atuação. Mas dificilmente eu teria tido essas possibilidades e esse empenho e esse êxito se eu tivesse tido que me sustentar ou pedido para que alguém me sustentasse. Então, realmente, a questão do financiamento é um projeto. E eu, como sou um professor, sou um otimista por natureza e ofício. Então, o objeto do trabalho do professor é o aluno. E isso vai se efetivar no futuro, dali 5, 6 anos. Então, por natureza e ofício, eu sou um otimista. E eu imagino, e torço, e trabalho para que esse obscurantismo não passe. Então, toda a minha atuação tem sido nesse sentido. É difícil ser otimista com os ataques diários e constantes e pesados que a ciência tem recebido, mas eu ainda tenho esperança em dias melhores, até porque eu sou um professor. E aí, Flávia, você que é pós-doc, que também viveu muito tempo de bolsa, que tem uma formação bem ampla, qual tem sido a sua visão? É verdade, Rubens. O fato de a gente conseguir se sustentar com uma bolsa é muito importante. Senão, a gente acaba desistindo para ir trabalhar no mercado de trabalho ou até mesmo desviar nossa função, acabar trabalhando numa área que não está relacionada com a nossa formação, somente por uma questão de sobrevivência, né? Então, eu tive também bastante sorte de conseguir ter me sustentado até aqui com as bolsas, e eu entendo que, de fato, quando o país está passando por uma situação econômica complicada, fica muito difícil de você valorizar os cientistas, ou seja, você oferecer a esses cientistas uma bolsa maior, ou uma bolsa extra, qualquer coisa que seja uma premiação. Mas durante uma recessão econômica, e principalmente numa recessão econômica, onde só a ciência pode ajudar, como essa situação que estamos vivendo durante uma epidemia, você não pode ter corte de investimento em ciência. Eu entendo que você não vai conseguir valorizar ainda mais esses profissionais que são tão dedicados e precisamos tanto deles, né? Mas os cortes da ciência só prejudicam o enfrentamento a essa epidemia. Então, nós temos, por exemplo, vacinas que estão sendo desenvolvidas em universidades públicas que estão sem investimento por parte do governo. Então, isso é muito complicado. Nós já poderíamos ter uma vacina brasileira, uma vacina totalmente desenvolvida no Brasil,
de tal forma que a gente não precisasse de insumos também do exterior e fôssemos autossuficientes no enfrentamento dessa epidemia. Mas não é o caso. Então, eu vejo do ponto de vista que numa situação econômica como estamos vivendo, o corte à ciência só nos prejudica. E quando estamos numa situação econômica melhor, quando estamos em crescimento econômico, a valorização do cientista deveria acontecer o tempo todo. A gente não pode passar 15, 20 anos sem aumentar a bolsa dos alunos que estão fazendo mestrado e doutorado, que vão ser os nossos futuros profissionais cientistas. Eles já são cientistas, no fundo, mas eles vão se tornar profissionais assim que defenderem seus doutorados, e se não tiver a valorização, essas pessoas acabam indo para o mercado de trabalho e nós ficamos sem cientistas. Não que seja ruim, essas pessoas irem para o mercado de trabalho é muito importante, mas nós também precisamos de gente qualificada, gente estudada, para continuar mantendo a ciência brasileira no alto nível que ela é. É essencial, né, que a gente enfatize a importância da ciência, né? Não é à toa que estamos aqui no Educaciências fazendo isso. E nesse sentido de valorização do profissional, a gente também precisa, né, que tenhamos mais pesquisadores escrevendo e esses textos sejam mais acessíveis para a população. Na opinião de vocês dois, Rubens, Flávia, como vocês acreditam que esses textos podem se tornar mais acessíveis para a população? Os textos escritos pelos pesquisadores, para que assim a população possa valorizar cada dia mais a ciência. Como vocês acham que isso pode ser melhorado? Posso começar falando da minha experiência pessoal de ter escrito o artigo para o Jornal da Cidade. Então, as primeiras versões, eles voltavam falando, não, isso aqui ficou muito difícil, isso aqui está avançado. Então, de fato, explicar o método científico numa linguagem mais corriqueira e didática, talvez não seja uma missão muito simples. E é por isso que precisa ter um empenho também das pessoas de comunicação para fazerem esse intermédio. Porque, de fato, a nossa formação para ser cientista, para produzir ciência, ela é muito avançada e a gente estuda muitas coisas muito difíceis. E, por outro lado, a comunicação com o grande público também é uma outra questão muito difícil, que demanda muito estudo, muito entendimento, com conceitos de design, de palavras chamativas, de forma de apresentar. Então, tudo isso também é uma outra ciência. E essa não é propriamente a ciência que a gente domina. A nossa formação é no sentido um pouco diferente. Então, essa comunicação, é lógico, a Flávia lá no Comitê Covid, eu dentro da SBMAC, dentro da Wikipédia, a gente tem esse norte de que é importante aproximar o que é feito na academia e o que o grande público recebe. Mas é importante saber que essa não é a nossa formação usual. Então, eu vou sempre amparar e participar de todos os projetos que eu puder que ajudem isso, como Educaciência, como esses outros que eu já mencionei. Eu acho esses projetos fantásticos. Mas, para nós cientistas, essa linguagem não é a nossa usual de trabalho. Portanto, é importante que pessoas da comunicação, pessoas do design, todo mundo compre essa briga. Essa briga não é só de quem produz a ciência diretamente relacionada à Covid. É uma briga de todo mundo. Então, realmente, eu acho que os caminhos não são muito simples e é importante que a gente faça isso de uma maneira dedicada, unida a todas as áreas. E aí, Flávia, o que você pensa? Como é que tem sido? Eu concordo, Rubens. Eu acho que o meu ponto de vista, no fundo, é que a divulgação de ciência ela começou a se tornar algo muito importante, principalmente porque a população vem requerendo que a ciência chegue perto dela, que ela quer entender, ela quer saber por que ela vai tomar vacina, ela quer saber se a vacina que ela toma é uma boa vacina. Então, esse conhecimento ele está sendo requisitado pela população, né? E nós devemos facilitar essa chegada à população. Portanto, eu vejo que a formação de divulgadores de ciência ou de jornalistas científicos é uma formação muito importante. Nós precisamos que se forme uma massa suficiente de pessoas que sabem fazer essa comunicação de ciência
para que as diversas áreas do conhecimento cheguem à população e supra as dúvidas, consiga suprir essa necessidade que a população sente de entender certas coisas, para que elas possam entender e não apenas entender, porque elas possam discernir o que é uma informação cientificamente embasada do que é uma informação que é só uma crença, ou uma informação que não tem embasamento científico, e até mesmo aquelas que parecem ser científicas e não são. Então, eu vejo que a formação de pessoas que consigam fazer essa comunicação, né, da ciência, é uma formação muito importante e que nós devemos investir muito, como tem acontecido, mas o investimento deve acontecer ainda mais. O jeito é termos a crença nos trabalhos realizados pelos pesquisadores e crer que essas dificuldades relatadas sejam extintas e cada dia mais a ciência seja compreensível e acessível para a população, né? Porque a ciência ela é feita por pessoas e precisa ser compreensível para as outras pessoas também, né? Que não fazem parte desse meio. Então, finalizamos o programa de hoje e eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pelo debate de hoje, professor Rubens e Flávia. Eu agradeço muito obrigada em nome do Educaciências, da equipe do Educaciências. Ficamos muito satisfeitos com a conversa de hoje. Obrigado, Rafaela. Eu queria agradecer os coordenadores pela confiança de terem me convidado. Agradecer imensamente a presença da Flávia. Ela é uma profissional extremamente competente, gabaritada, de uma didática fantástica, como a gente pôde aprender bastante com ela aqui. E realmente a presença dela engrandece não só esse podcast, como um projeto como um todo. Flávia, foi um prazer enorme. Muito obrigado por ter aceitado dividir o seu tempo com a gente. Eu sei aí que você tem uma agenda super apertada, cheia de compromissos, questões do Covid, estudos e tal. Então, muito obrigado mesmo. E agradeço a todos os ouvintes que acompanharam a gente até aqui. Forte abraço, foi um prazer e até a próxima. Legal, muito obrigada pelo convite, Rubens, Rafaela. É um prazer para mim falar sobre ciência, ainda mais num canal como esse, o Educaciências, que atinge tantas pessoas, e ainda que eu esteja melhorando, né, a minha didática e esteja aprendendo a falar com o público, eu não sou uma divulgadora científica, eu não sou uma jornalista científica, mas é uma forma de treino também para a gente. Espero que tenha ficado claro para todo mundo, e que vocês continuem procurando, os ouvintes continuem procurando a voz da ciência e a voz dos cientistas para entender e tomar decisões melhores para a vida de cada um, né? Para que cada um tenha a informação suficiente para tomar decisões muito bem embasadas. Muito obrigada e contem comigo para uma próxima. Um abraço. O episódio de hoje chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Rubens Figueiredo Camargo, do Departamento de Matemática da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru, e da doutora Flávia Maria Darcy Marchitti, pós-doutora pela Unicamp e pesquisadora associada ao Observatório do Covid-19 no Brasil. Agradecemos aos ouvintes pela companhia até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências, e no Facebook, Educaciências, tudo junto. A realização deste episódio teve a apresentação de Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e João Mota. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade. Este foi mais um podcast